Fundada no ano de 1918, Erechim foi colonizada principalmente por imigrantes italianos, alemães, judeus e poloneses. A influência do positivismo, representado pelo traçado da cidade, inspirado em grandes centros urbanos como Paris e Buenos Aires, com ruas e avenidas largas que convergem para a Praça da Bandeira, bem como os conceitos artísticos em voga na Europa no período da Belle Époque, 1871 a 1914, são a base da formação cultural de Erechim. Os imigrantes trouxeram consigo o hábito familiar de tocar instrumentos. Era comum pais e filhos terem intimidade com mais de um instrumento, como piano, violino, bandolim, contrabaixo, flauta, entre outros. Na história do município, uma das primeiras famílias de músicos que merece destaque é a família Kreis, que possuía uma escola de música e o cinema central, onde executava ao vivo as trilhas dos filmes mudos nas décadas de 1920 e 1930. Outras escolas de importante movimento artístico anteriores à fundação da Escola de Belas Artes de Erechim foram a Escola de José Chileme, o Conservatório Francisco Manuel da Silva, ligado ao Colégio São José, e a Escola de Oswaldo Engel, que posteriormente viria a ser patrono do Centro Municipal de Belas Artes Oswaldo Engel. Durante a década de 1960, Erechim, juntamente com outros municípios pertencentes a ela, agora emancipados, formavam uma região de pouco mais de 65 mil habitantes. A cidade vivia um período de plena expansão econômica e começava a ensaiar sua industrialização. As atenções da sociedade erechinense estavam voltadas à vinda da BR-153, a chegada de grandes estabelecimentos comerciais e a criação do distrito industrial. É incrível pensarmos que, nesse contexto histórico, surgiu a Escola de Belas Artes de Erechim. Nesta mesma época, muitas crianças de classe média alta de Erechim, principalmente as meninas, tinham a possibilidade, quase o dever, de estudar piano. E muitas delas estudavam um instrumento no Conservatório Francisco Manuel da Silva, junto ao Colégio São José, cujo ensino era pago. Foi pensando na possibilidade de dar acesso a crianças de baixa renda que o maestro Pedro Paulo Mandelli, tendo regressado da Itália e sido eleito vereador, propôs ao seu irmão, o então prefeito José Mandelli Filho, um projeto mais inclusivo de ensinar arte. Foi o início da Escola Municipal de Belas Artes de Erechim. Criada em 14 de abril de 1960 e entrando em funcionamento em 12 de setembro de 1961. O primeiro diretor foi Pedro Paulo Mandelli. Ele dava aula de música e, posteriormente, também de artes plásticas. O exemplar de 14 de julho de 1963, do jornal A Voz da Serra, noticia que, naquele ano, a escola contava com mais de 20 professores e cerca de 400 alunos matriculados. Os cursos eram de música e artes plásticas. A escola, que já tem mais de 6 décadas de existência, no ano de 2021 passa a se chamar Centro de Belas Artes Oswaldo Engel. Desde o início, a música representou um papel de grande relevância para o Centro de Belas Artes Oswaldo Engel. Grandes expoentes da música gaúcha e nacional já passaram por aqui. Cada instrumento tem um plano de curso aqui na escola. Isso para aprimorar os conhecimentos e as habilidades dos alunos. Na música temos vários estilos. Vai do popular ao erudito. E a música tem cursos de instrumento de corda, violino, cello e contrabaixo. Tem o curso de musicalização, curso de piano, teclado e teoria e percepção musical, no qual eu sou concursado. O curso de musicalização infantil veio em decorrência de uma demanda dos nossos tempos atuais, vamos dizer assim. Após o governo militar, praticamente teve muito pouca educação musical nas escolas. Então, nós pegávamos, digamos, para aula individual, por exemplo, de piano, crianças que chegavam sem a coordenação mínima de direita e esquerda, com a percepção rítmica precisando ser muito desenvolvida para conseguir uma leitura de partitura. Daí, com o passar dos anos, cada vez essa necessidade foi ficando mais premente e foi institucionalizado daí o curso de musicalização infantil.
objetivo dele é trabalhar essas habilidades adjacentes ao processo musical. Então a percepção rítmica, a percepção melódica, a percepção de direita e esquerda, em cima, embaixo, que são tudo conceitos abstratos que se utiliza de forma indireta durante uma aula de piano ou de qualquer outro instrumento. Esse curso, na época, eu fiz o programa dele e fiz a primeira turma piloto para fazer a experiência da aplicação daqueles conceitos do programa com essa turminha. Então ela é dividida em 3 níveis, levou 3 anos e, digamos, formamos a primeira turminha de musicalização. A partir de então, outros professores se sentiram motivados a trabalhar também nessa lógica. As crianças hoje entram no curso de musicalização, fazem os 3 níveis e quando saem, normalmente já vão direcionadas a algum instrumento. Daí sim, daí o aluno já chega mais qualificado para a aula, a profundidade e o desenvolvimento dele é bem melhor. Eu mencionei aqui na musicalização infantil, mas é uma demanda muito grande hoje de uma musicalização adulta também, porque os adultos chegaram sem ser expostos a desenvolvimento dessa sensibilidade e também tem às vezes problema de coordenação de direita e esquerda, às vezes até de articular o próprio pensamento, né? Ensinar para mim a música, alfabetizar na música é um retorno muito gratificante. Os pais, né, a gente poder retornar essa criança que veio não sabendo nada e depois sai tocando, então é com muita alegria. Eu sempre gostei da aula, principalmente quando o aluno mostra um interesse pequenininho que a gente consegue fazer ele aprender, porque não é fácil. Quando eu era criancinha no colégio, a professora foi me ensinar a escrever. Então ela fazia uma bolinha e um risquinho, ela dizia, esse é um A. Faça um risco e mais uma meia-lua, esse é o B. A outra meia-lua é o C. O aluno começa exatamente nesse estágio, não importa a capacidade que ele tem. Lógico que ele progride mais rápido, mas o inicial é isso aí. Vai de novo, desde o começo. Dedo 2 e 4, depois ele muda para 1 e 3, para facilitar o 2 e 4 aqui, ó. Pá, pá, e cai, fá e lá. A gente tem que trabalhar o talento da pessoa também, a habilidade que ela tem para música, porque às vezes você quer que ela entre numa caixinha e faça aquilo que tem que... Não, eu acho que você tem que estimular os dois lados, o formal, né, através da leitura de uma partitura, mas também a parte do dom que a pessoa tem. Nas aulas de História da Música, nós estudamos, além da música, toda a história da música clássica, a gente continua estudando Mozart, Bach, Beethoven, mas sim, nós estudamos a história do blues, a história do jazz, a história do rock, a história da música pop. Nós temos um grupo de chorinho, nós temos, com a Orquestra de Belas Artes, fizemos um concerto de rock sinfônico esse ano, e tenho certeza que vários dos meus colegas inserem no seu repertório a ser estudado outros tipos de música popular, justamente para construir uma ponte entre o mundo do aluno e o mundo acadêmico, eu diria. Enquanto a banda se arruma, eu vou tocar Raul. Eu acho que hoje nós temos uma abertura para outros instrumentos. Quando a gente entrou, era bastante o piano, né? E o acordeon sempre acompanhou a escola, né? Com a professora Gessi, com outras professoras também. E o violão, né? O violão erudito e tal. Mas depois começaram a vir outros instrumentos. O sax, a flauta, o violino, a guitarra, né? Muitas vezes as pessoas vêm procurar na escola, como eu procurei lá atrás. Quero tocar guitarra, não tenho instrumento, vou começar pelo violão. Não é tão barato começar direto com a guitarra, né? É um investimento bem maior, assim, né? Então o violão é uma porta de entrada que muitas vezes revela a vocação do estudante, né, para o violão, ou mesmo, né, realmente cumpre esse papel de fazer iniciação para a guitarra, né? Tão importante quanto a música, a dança é um dos pilares do Belas Artes. 6, 7, 8, estica as costas, baixa o ombro, estica o pescoço.
Volta, 8. Força, 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 força. Aos 4 anos de idade, a minha mãe me levou para a escola de balé. Essa escola era a Escola Municipal de Belas Artes. Só de estar no espaço de entrada, a gente já ouvia o som de violinos, de piano. A sala de dança, ela tinha o par na parede e um espelho. Então, eu como aluna, iniciei na antiga sede, sempre tinha a minha coleguinha, que era a Sandra Kurek. E nós passamos esses anos todas dançando juntas, estudando juntas na escola e tivemos um convívio, né, muito juntas. No período que nós fomos contratadas para ser professoras, nós tínhamos 14 anos. Os nossos pais foram convidados para vir à escola e nós pensamos o que a gente fez de errado, alguma coisa, né, algo estava por acontecer. Eles queriam nos contratar para dar as aulas de balé. Nós não nos sentíamos muito preparadas, nos assustamos, mas logo em seguida veio aquela coragem, aquela vontade de realmente dar conta desse desafio que nos fizeram. O balé clássico é um curso que a gente segue uma linha tradicional, ele é um curso de 10 anos, o jazz um curso de 5 anos e o sapateado um curso de 6 anos. A gente já teve aqui na escola outros cursos, como a gente teve dança do ventre, a gente teve dança contemporânea, vários professores já passaram e já deixaram outras modalidades registradas como dança aqui no Belas Artes. Aqui no Centro de Belas Artes, na época, quem trouxe para nós a dança moderna e contemporânea num contexto único foi a professora Kátia Franklin Baggio. Ela trouxe a dança contemporânea para trabalhar mais a nossa parte de emoção na dança, expressão corporal, gestual, facial, para não ficar na rigidez apenas do balé clássico, né, que faltava um pouco dessa sensibilidade. 2, 3, 4, 5, 6, 7, a partir de um momento que eu tive que abandonar um pouquinho a dança contemporânea, eu estava forçando demais, eu dançava direto. Eu tive que dar uma parada, permaneci só com a área do meu concurso, que é o sapateado americano. Comecei a me dedicar mais às turmas de sapateado da época para desenvolver essas turmas. Então, eram turmas infantis, desde o Baby Tap, que hoje praticamente é 7 e 8 anos, o Baby Tap preparatório, inicia no básico 1, com 9 anos, e a partir daí temos turmas até de adultos. O nosso principal objetivo é iniciar a dança, que eles sintam o gosto pela arte, que eles tenham a experiência de vir dançar balé, de vir dançar o jazz, de vir dançar o sapateado. A profissionalização, ou eles chegarem até a conclusão do curso, é realmente uma consequência, mas o nosso principal objetivo é trabalhar com a arte e com a vivência da dança. Demi-plié 1, 2, demi-plié 3, 4, grand plié, segura as costas. As artes visuais também estão presentes desde a fundação do Centro de Belas Artes. Então eu atuei nas oficinas de artes plásticas, né? Elas vão ser oficinas de uma tarde toda, né, 3h30, e que a gente tem um contato muito grande com o aluno e muito tempo para desenvolver as atividades com ele. Isso era muito positivo tanto para o aluno quanto para o professor. Como o curso aqui teve que ser ateliê livre, que é que o aluno vem com a sua proposta, não é a proposta do professor. Já com as crianças, é oficina de artes. Aí sim, eu largo propostas, eu trabalho com modelagem. Esse ano nós trabalhamos com modelagem. Eles fizeram coisas lindas. Com a criança dá para se fazer coisas maravilhosas. Com os adolescentes, assim, também foi um trabalho interessante, porque foi, vamos dizer assim, foi a minha volta com o adolescente. Mas o adolescente também, ele é bastante criativo, ele gosta de mudança, isso também é bom. Na arte é muito bom, ele gosta de inovar. Na média de alunos, são 8 alunos na pintura, porque mais o cavalete, mais o material. E eu dou atendimento individual, né? As pessoas vão chamando e eu vou sempre dando umas pinceladas, ajudando
na técnica, né? No caso, no desenho, que já é uma proposta e os alunos obedecem à proposta e criam em cima, aí já pode ser mais de 10 a 12, 13 alunos. Inicia com oficina de artes visuais a partir de 7 anos, até os 10 é livre, e a partir dos 10, então, começa o curso de desenho artístico e expressão visual, que são, o curso completo são 7 anos e meio. Depois temos o curso de pintura, que também é 7 anos e meio, e a partir dos 10. Depois temos o ateliê que é a partir dos 14, que é livre. Depois temos História da Arte, 1 e 2, que são 1 ano cada História da Arte. A arte, na verdade, não tem uma explicação. Ela fala conosco. Mais restrito à minha área, às artes visuais, você observa um quadro, não precisa entender, as pessoas querem... O que o pintor quis fazer? O que ele está querendo dizer? Não é essa a pergunta. É o que a obra está falando comigo e o que eu estou conversando com a obra. Dentro daquilo, cai nas mãos da gente pessoas que, quando elas dizem assim para mim, que elas acham que estão fazendo uma coisa errada, prof, eu posso criar? Meu Deus, é tudo que eu quero, mas é isso que tem que fazer. Aonde a nossa arte mais se reflete são nos espetáculos, exposições e recitais e apresentações. As exposições a gente faz normalmente 1 ou 2 por ano. A gente expõe no 25 de julho, a gente expõe aqui na escola. A escola vem para fora, que vem de encontro com a sociedade para ser vista. Fui aluna da Escola de Belas Artes. Foi nos primeiros tempos, quando ela estava ainda na Rua Itália, tipo um porão, né? E lá eu aprendi artes com entalhe e também manipulação de argila. E também nós tínhamos desenho, olhar as imagens e desenhar a carvão. Fiquei encantada na época e continuo porque eu gosto muito de desenho, de pintura. E eu diria que todo o processo da escola, o tempo que elas ficarem aqui, é somente trabalhado a técnica. A técnica é bastante desenvolvida, porque como elas escolhem temas variados, então uma hora é uma árvore, uma paisagem, outra hora é uma flor, então cada coisa tem uma pincelada diferente, cada motivo tem. Mesmo a pessoa que tem o talento, quando ela chegar, que eu vou dizer que ela está pronta, é quando ela unir a técnica e o talento, e a criatividade. Só que para isso precisa muito trabalho. O curso mais recente da escola é o teatro, que foi inaugurado na década de 1990. Quando eu entrei aqui, eram tudo caixinhas de área separada. Tinha a caixinha da música, tinha a caixinha das artes plásticas, tinha a caixinha da dança e tinha a caixa surpresa do teatro, que daí apareceu. O teatro funcionava mais como recreação. Então tudo isso a gente montou. O curso de teatro, que teve a duração de 5 anos. Então a criança entrava, tinha que estar alfabetizada, e isso era a turma de iniciante 1, iniciantes 2, intermediário 1, intermediário 2 e a turma de avançados. Mas isso foi depois de muito tempo, já 4, 5 anos que eu já estava aqui. As turmas no Belas, elas são mistas. A gente tem 5 níveis dentro da área do teatro, mas as turmas elas não são separadas por esses níveis. A gente separa mais por idade, porque, enfim, a conexão para trabalhar é diferenciada. Com as crianças eu costumo trabalhar mais jogos teatrais, brincadeiras, coisas que vai preparar elas mais para se expressar. E aí com a parte da galera assim mais jovem, adulta, eu costumo trabalhar um pouco mais sério, um pouco mais método. Uma coisa muito legal é que no curso a gente também não só atuar, a gente conseguia ver a arte por outros prismas, assim, a gente sempre é incentivado a escrever. E isso era muito legal porque a gente trazia questões do nosso cotidiano pro texto, a gente também dirigia os colegas, e isso acho que trazia pro produto final, né, pra peça, trazia um resultado muito legal, assim, porque virava um trabalho que tinha a cara daqueles alunos, assim. Só nasceu porque veio daquela turma, assim. Eu lembro que eu subi aquelas
aquela escada ali de lajotas laranjas. Parei na porta, tinha uma galera lá dentro fazendo muito barulho, assim, uma certa algazarra. Era a turma de teatro, na sala 13. Eu era muito tímido, pensei, será que eu entro, será que eu não entro? Será que é isso que eu quero da minha vida? Eu voltei, eu fui aprovado e comecei a dar início, não só uma trajetória no teatro, mas também na minha mudança de vida. E logo nas primeiras aulas, eu vi que era aquilo que eu queria fazer pro resto da minha vida. O pessoal acha que trabalhar com arte é brincadeira, que tu vai chegar na aula de teatro, tu vai fazer uma brincadeirinha e tu vai voltar para casa. E é só isso. Se você se inscreveu na aula de teatro, você veio aqui para aprender teatro. Você veio aqui para aprender a atuar, dirigir, iluminação, figurino. Você não veio para só se divertir com seus amigos. O que me fascinava assim nas aulas, que era sempre um momento muito esperado durante a semana, é que era muito diferente da aula regular na escola, assim. E eu lembro que isso para uma criança, para um adolescente, era uma grande revolução, assim, porque na escola geralmente a gente tem que ficar mais sentadinho, mais comportadinho, até a gente sente que se espera isso da gente tá dentro daquele quadradinho. E já no teatro, o que era incentivado é a gente se expressar, a gente colocar o nosso corpo para falar. O teatro sempre foi onde os alunos podiam se soltar, né? Que eu acredito que é isso, que tem que se soltar. Mas não era muito bem visto, porque aí atrapalhava essas outras salas que tem aqui. A sala que eu trabalhava era exatamente essa aqui. Alguns professores não ficaram meio assim, os alunos estão incomodando. Muito bem, dali a pouco batia alguém na porta, a secretária ou alguém lá de baixo e dizia, tem muito barulho, o professor fulano de tal não consegue dar aula. Como é que eu vou trabalhar com teatro sem barulho, né? Só se trabalhasse somente com mímica, né? Mas também tinha professores e professores, né? Alguns entendiam, outros tiveram que entender na marra e assim foi. Entre as primeiras professoras está Maria Elisa Zordan Franceschi. Na época, a adolescente e recém-formada em acordeon se entregou de corpo e alma ao projeto de Pedro Paulo Mandelli. Após a saída de Pedro Paulo, assumiu a direção Zuleika Pereira Totti, em 1964. Sérgio Carraveta também fez parte dos anos iniciais da escola. Após um período como aluno, deu aulas de piano até se tornar o terceiro diretor, em 1965, aos 19 anos de idade. Eu entrei na Escola de Belas Artes no ano de 1962, pelas mãos do então secretário de Educação, Pedro Paulo Mandelli, irmão do prefeito na época, José Mandelli Filho. Pedro Paulo Mandelli, ele era ex-sacerdote, então ele tinha estudado muito na Itália, ele tinha conhecimento de pintura, de escultura, de música, ele tocava vários instrumentos. O Pedro Paulo começou a fazer uma revolução aqui em Erechim, porque a parte cultural que havia na época, a orquestra de concertos, grupos de teatro, eram todos particulares, eram feitos pelo esforço das pessoas que gostavam disso. Mas muitos alemães, italianos, poloneses, através das suas etnias, tentavam, pela música, pela dança, pelo cinema, até o cinema mudo na época, salvar a cultura em Erechim, porque pelo apoio do poder público não havia, porque as pessoas do poder público nem imaginavam que também era sua obrigação fazer isso. Mas Pedro Paulo Mandelli teve outra visão, fundar uma escola municipal de belas artes. Na época, havia em Erechim uma escola de música. Era uma filial do Liceu Palestrina, cuja diretora era a irmã Clarice Roros. Ensinavam piano, acordeon, violino, teoria e solfejo, história da música, harmonia, davam o curso completo que o Palestrina oferecia. E em 1961 formou a sua primeira turma. Então havia pessoas que tinham condições técnicas e pedagógicas e legais de lecionarem na escola municipal que o professor Pedro Paulo Mandelli queria criar. Era isso que ele precisava. Ele nos convidou para lecionarmos na Escola Municipal de Belas Artes. Eu ia fazer 16 anos em dezembro e cursava o segundo ano do magistério no Centro Educacional São José.
depois, em 62, então, começou a escola. Daí começaram as reformas ali na escola. Como não havia outro lugar, e o Pedro Paulo não fazia tanto tempo que estava aqui, a escola era num espaço que não era um porão. Era uma residência repartida como uma residência, mas na realidade, então, digamos, era no subsolo do cartório Mandelli. O cartório Mandelli situava-se onde hoje está o cartório Tim. E ali, então, foi a primeira escola municipal de belas artes. Aqui deve ter sofrido várias reformas, mas esse aqui era um espaço que deveria ter salas de aula de piano. Agora tem os arquivos do cartório que funcionam em cima, mas a gente ainda dá para reconhecer alguma coisa nesse espaço. Eu me lembro tão bem das colegas Paulina Gotler e Nadir Esponquiado, que lecionavam piano aqui. E também depois a Rosemarie Sperger Niederberger, que eram minhas colegas, né, de música aqui na Escola de Belas Artes. Eu não sei, mas me parece mentira que os anos passaram tanto, né, e que uma escola que ficou tão conhecida, tão poderosa, que já tem uma vida tão longa, tenha tido guerreiros e guerreiras que se sujeitaram a começar aqui nesse porão. Então, a escola precisou serem feitas algumas adequações. A escola já ia começar em março, mas ali era uma residência, mas era um porão. Então, ali foram feitas adequações, foi feita a secretaria, e o nosso grande secretário era o professor Sérgio Caraveta. Aqui era bem diferente, né? Onde tem esse lugar, aqui tinha um balcão. Aqui tinha um balcão e era a secretaria, onde o nosso diretor, professor Sérgio Caraveta, na época, recebia os pais, recebia as pessoas que vinham aqui saber da escola. Então, a nossa escola, a parte legal, a parte pedagógica, a parte organizacional da escola começou como deveria ter começado, com todos os livros, com termo de abertura, com pastas para aluno, com pastas para professores, graças ao professor Sérgio Caraveta. Aí, então, começamos a lecionar lá, nas salinhas de piano, nas salinhas de acordeon, e no fim do mês, eu ia na prefeitura, recebia aquele envelopinho, né, de professora municipal e vinha correndo aqui. Com o envelope fechado, eu tinha medo daquele envelope, tinha medo daquele envelope. Meu Deus, eu ia na bolsa com aquele envelope morrendo de medo que me assaltassem qualquer coisa, porque o dinheiro não era todo meu. Daí, a gente entregava o envelope pro professor Sérgio, ele cortava assim bem direitinho, abria, tirava, me pagava aquilo que eu tinha direito, e o restante do salário ficava para a caixinha da escola. Veja, nos dias de hoje, é um fato inédito, né? Aqui tinha uma divisória que foi feita de madeira, uma adequação, porque precisava mais salas. Havia salas que eram repartidas assim com madeirite, tinha um piano de um lado, acordeão do outro, era uma barulheira, porque havia som assim que não misturasse, né? Que a gente passava por trás e vinha aqui no fundo, isto. Muito bem. Aqui tinha uma mesa grande, era a sala de tudo. Tudo era feito, resolvido aqui na sala. Como eu era mais nova, eu não tinha muitos privilégios, né? Então, eu não podia lecionar dentro da escola, porque não tinha sala para mim. Então, eu quero ver como é que está por aqui agora. Está muito diferente do que era. Havia ainda várias construções aqui que creio que foram demolidas. Então, lá fora,
havia uma antiga casinha que era um banheiro, né? Ainda dá para ver, ó, desse tamanho aqui, né? E ali havia um tanque. Então, nesse banheirinho foi retirado tudo que tinha dentro, foi passada uma tintazinha lá de cal, e daí eu licionava lá fora. E ele foi adequado para uma sala de música. Eu licionei acordeon dentro desse banheiro que tinha aqui. Licionei para muitas pessoas, para alunos menores. Era muito frio, não tinha porta, então era muito frio, tanto para mim como para os alunos. Mas a gurizada tinha aula lá naquele lugar. E nem por isso deixaram de aprender. E ali também aqui tinha um espaço que as crianças, era tipo de um pátio, que quem não estava na aula, então esperava aqui para entrar. Ali tinha uma outra construção também que o pessoal se abrigava e às vezes a gente ocupava e guardava algumas coisas lá. Nós não tínhamos acesso por dentro no cartório, então havia uma escada externa. A gente descia por aí. Quando chovia, aquele pátio, ele alagava, era difícil. Então as professoras faziam o maior esforço, não sei quantos alunos entendiam, mas eles aprendiam. Isso que era importante, porque todo mundo tinha boa vontade. Eu não sei se me deu tristeza ou me deu alegria, porque eu tinha na cabeça a imagem, aquela imagem da escola, né? Pedro Paulo Mandelli quis essa escola e fez essa escola para ser basicamente destinada para os alunos que possuíam necessidade de inclusão social. Então aí estava a condição da escola. O presidente do conselho era uma pessoa que ainda está aqui em Erechim, que ajudava a escola até mais do que podia, até com recursos financeiros. Deixo aqui meu depoimento favorável ao senhor Hermeto Hartmann, que ainda está aqui em Erechim, que era na época o presidente do conselho. Daí eu me assustei. Fui conversar com o prefeito Janella e disse: prefeito Janella, não tem outra alternativa. Nós temos que fazer do Belas Artes de novo escola. Porque se for escola, ela pode receber todo o recurso que a educação tem e que não são poucos. Daí o prefeito imediatamente, muito sensível à arte, a essas questões, mandou chamar o Dr. Tobias Pereira Sobrinho. Me desculpem eu citar nomes, mas eu tenho que citar porque foram os que contribuíram. E o prefeito disse: prepare a documentação que nós queremos que o Belas Artes volte a ser escola. Então nós fizemos toda a papelada em 89, 90 ali e voltou a ser uma escola municipal de Belas Artes. Daí, então, foram agregando muitos outros professores, foram colocados todos os outros cursos que vocês viram, e a escola então começou a caminhar com as suas próprias pernas, às vezes com mais agilidade, às vezes com menos agilidade. Foram adquiridos mais instrumentos, piano, o teatro, escola de teatro, de balé. E se nós tivéssemos desistido ou achado ruim ou qualquer coisa, a escola não teria chegado à idade que ela tem. Acontece também que a gente não tem que se importar com as dificuldades. A gente tem que se importar com aquilo que a gente quer fazer. Porque dificuldade sempre tem. E com o mundo avançado como ele está hoje, se qualquer dificuldade fizer a gente desanimar, então as coisas não vão acontecer. A professora Gessi, eu tive a honra e o orgulho de conhecê-la, de conviver como colega, né? A dedicação dela era exclusivamente para a música e para a escola. Ela ensinava piano no começo, acordeão, quando mudou o local do Belas Artes para a rua Nelson Ehlers. Então ali ela lecionava métodos de piano de Suzuki. E não era um exercício. A criança brincava com o teclado, saía uma música. Mas a maior parte do tempo era piano, que fora o acordeão e o violão, o principal era piano. Acho que ela doou a vida dela aqui dentro da escola. E quando eu falo assim, olha, eu vou dizer, eu me arrepio, sim, de emoção de falar isso, do sentimento dela pela escola. Tanto que essa sala aqui é sala Gessi Tubim, né? Em homenagem à professora Gessi.
ela dedicou a vida dela, porque quando ela começou ali na Rua Itália, ela já era dedicada. Era o dia inteiro sentada lá no banquinho, ensinando um aluno, depois outro. Talvez a pessoa mais importante assim dentro da escola para mim foi a professora Gessi Tubim. Ela tinha uma rebeldia. Ela tocava violão, ela tocava acordeon, tocava piano, né? Ela tinha aquela desenvoltura no repertório mais clássico, mais tradicional e assim por diante. Mas ela adorava boleros e tangos. Naturalmente isso aproximava a gente por meio do repertório. São campos harmônicos, são escalas, são convenções diferentes daquilo que é tradicional, né? Que veio dentro do que é o padrão da escola. Ela era fantástica, porque justamente ela transpunha, ela escrevia as partituras, passava, ela dava um jeito, né? Hoje nós temos essa diversidade da internet para procurar partituras, para procurar programas. Naquela época, até poucos anos atrás, não tinha isso. Muitas coisas foram feitas a punho, escritas à mão, então era através dela. Depois, então, se começou a ter esse acesso, né? Abrindo. E ela também auxiliava nas aulas de balé com as crianças, então ela tocava piano as aulas inteiras, várias aulas. E isso durante 30 anos, até ela se aposentar. Então eu lembro das aulas com a professora Gessi Tubim tocando piano pra gente dançar, e ela era muito bonitinho porque ela adorava olhar as bailarinas, e apesar de ser uma exímia pianista, ela ficava tocando e ela ficava olhando pra gente dançar às vezes, e ela se perdia. E a Kátia, dona Gessi, e aí ela voltava, de tão encantada que ela ficava com a gente dançando. Então ela era dedicada bastante e os alunos gostavam. Até ela ficar doente. Daí, quando ela ficou doente, foi repentino já. Ela não teve mais cura, né? Então, ela faleceu com 50 e poucos anos. Mas ela ficou, né, no nosso coração. Porque essas coisas a gente não esquece, né? Em homenagem a Oswaldo Engel, importante e aclamado pianista da região, a partir do decreto número 496, de 19 de outubro de 1972, a escola passa a ser chamada Escola Municipal de Belas Artes Oswaldo Engel. Eu era parente do Oswaldo, ele era meu primo irmão. Era uma família de músicos que vieram da Áustria, e meu avô veio para Erechim com a família. E aí eles tinham um cinema mudo, e como todos tocavam, eles faziam o fundo musical dos filmes. E o Oswaldo, então, pequeno ali, tentou aprender violino, mas como meu avô era meio enérgico e fechado e coisa assim, o Oswaldo desistiu do violino. E a partir dali ele começou a aprender piano com a sua mãe, que era uma exímia pianista. E o Oswaldo, então, continuou seus estudos. Quando ele tinha mais ou menos 20 anos, o avô fez um conjunto musical. Ali naquele conjunto, meu avô tocava contrabaixo, o meu pai tocava violino e o Oswaldo no piano. Oswaldo Engel participava junto comigo na orquestra, ou eu com ele, que ele era mais velho que nós. E era um pianista muito talentoso. Era excepcional pianista. E aí o Oswaldo também trabalhava no cartório Mandelli, não só vivia da música. E o Oswaldo, então, vinha lá em casa, sempre nos visitar uma vez por semana, tomar um café da tarde com a minha mãe, conversar, tá? E a minha mãe pediu, Oswaldo, você não quer completar os estudos do César de piano? Aí ele disse, se ele aceitar, eu venho uma vez por semana ensinar ele. Tudo bem, mas eu tocava música clássica, por causa das tias, eles eram tudo na música clássica. E o Oswaldo, como era de conjunto musical, começou a me ensinar músicas, tangos, boleros, e eu comecei a gostar. A minha mãe não, porque tocava o rock and roll, achava assim, música de louco, tá louco, tocar rock and roll, né? Mas
Eu adorei e até hoje eu gosto de tocar músicas populares. Ele só ensinava piano lá na casa, juntamente com a minha tia, para algumas pessoas assim que eram mais achegadas. Ele não gostava de dar aula. Verdade que não gostava da aula de piano, mas dava, tá? O negócio dele era grupo, conjunto, baile, essas coisas, de formaturas, etc. A procura era muito grande por bailes. Então fizeram 2 conjuntos musicais. Um se chamava Tangará, que era do meu pai, do meu irmão, e o outro era Maiatã, do Oswaldo. Quando ele tinha o grupo dele, ele ia nos clubes, o pessoal trazia as partituras autografadas e dava para ele, ele tocava a primeira vista com o grupo inteiro. O que caía na frente ele tocava. E o Oswaldo tinha uma felicidade, uma coisa assim fora de série, de fazer improvisos nas músicas. Ele saía dali daquele negócio, parecia que ia longe e voltava no compasso certo das músicas. Olha, foi uma pessoa extraordinária. O maestro Oswaldo Engerer, pessoa que me ajudou muito, porque ele era um talento fenomenal. Aprendi muita coisa com ele, eu ia lá, e eu disse, eu tenho umas musiquinhas aqui, daí ele diz, canta aí. Ele escrevia as notas musicais conforme eu ia cantando para ele, ele ia escrevendo. Então, foi um dos maiores músicos que eu conheci na minha vida. Ele tocava de tudo. Ele não precisa sair uma ocasião, me lembro que veio um cantor de São Paulo, ele não conhecia nada do repertório que ela ia cantar. Ele só pediu para ela fazer uma capelinha ali e ele já passou para a partitura e à noite ela fez o show e ele no piano acompanhou, que foi era de arrepiar-se. Como eu falei, dos maiores músicos que eu conheci na minha vida. Com ele não tinha barreira, a partitura que colocasse ele tocava. Eu tive o prazer de conhecer o maestro Oswaldo Engerer, e ele foi uma pessoa que me deu orientação. Cada aquilo me vem na memória, aquele ensinamento, ele me julgando, porque eu estava tocando, e no mesmo tempo ele me dando esse incentivo, aquela coisa assim de você saber usar o instrumento. A parte de você se expressar, né? Através de uma melodia, vim tocando a outra parte mais suave, outra parte, aí tu tem que agredir, aquela coisa assim, se emocionar, sentir o instrumento. Aquilo foi muito, muito válido para mim. Aí o Oswaldo faleceu com 47 para 48 anos, e foi uma perda muito grande. E a dona Lori, que era professora da Belas Artes, inclusive foi minha professora, se dava muito bem com o Oswaldo. E como ela lecionava, ela sugeriu a escola que se chamava Escola de Belas Artes, passasse a se chamar Escola de Belas Artes Oswaldo Engerer. Eu acho que a escola é uma referência, né, nas artes, e principalmente porque ela trabalha com as 4 áreas. Eu digo assim que é uma relíquia, que isso é uma coisa assim muito importante. Não é só música, mas é também a dança, as artes visuais e o teatro. Quando você vai fazer um curso fora e você fala que você tem uma escola de belas artes, todo mundo fica enlouquecido. Como vocês têm uma escola dessa? Sim. Por quê? Porque nós tivemos pessoas que pensaram no futuro, pensaram na arte, pensaram em colocar cultura, prefeitos que adotaram essa ideia, que gostaram, não, nós precisamos. Uma criança que resolve fazer arte, eu quero fazer piano. Sim, mas piano tu teria que pegar um professor particular que custava muito caro, tinha que ir no conservatório que também era caro. Então,
ter essa escola com esses instrumentos à disposição, eu acho que é o grande elogio que eu faço até hoje à fundação da escola, esse grande objetivo de atingir quem não poderia estar nas aulas particulares ou num conservatório e tinha essa escola de acesso. E com certeza o custo sempre foi essa imagem assim, vamos cobrar um valor simbólico, né? E ainda, o que era mais louvável ainda, tinha-se a consciência de que às vezes nem esse valor simbólico nós teríamos crianças que poderiam fazer. Então ainda se tinha um percentual de bolsas muito grande. É claro que nunca se conseguiu contemplar todos, mas se tentava contemplar o maior número possível de crianças. O desenvolvimento da arte está diretamente atrelado e historicamente à quantidade de recursos disponíveis. Então, de certa forma, o Belas Artes está privilegiado por ter um recurso fixo do governo para se manter. Poderia melhorar? De todas as formas possíveis, né? Então, no Belas Artes, atualmente, ele tem a função de humanização, sensibilizando o ser humano a diversas manifestações artísticas. Sensibilização, óbvio. Tem técnica no piano? Tem exercícios na aula de teatro? Tem, mas isso tudo com o objetivo de desenvolvimento, vamos dizer assim, da sensibilidade ou do melhor que há no ser humano. Vale salientar que a escola não é para Erechim só, né? Ela foi criada, ela é municipal, mas ela é uma escola regional. Todos os municípios têm essa vinda de ônibus para cá. Então, o aluno vir para a escola não era problema nenhum. Ou ele vir estudar numa escola regular e no contraturno fazer o Belas, isso só facilitava e só completava a formação total, né? Mas acabava que a escola usa recurso livre da prefeitura. E eles acabam, no momento em que tem que segurar as contas, né? Enxugar a máquina, mas eles acabavam vendo ali como um lugar que poderiam estar contendo as despesas. Aí chamavam a gente, isso teve em 2 administrações, o que se podia fazer com a escola. E foi um embate sempre com prefeitos ou secretários da fazenda, né? Ah, não, vamos virar autarquia. E acabava assim, eu não achava justo, né? Pela questão da carreira dos professores e pela questão desse subsídio e desse acesso aos alunos. A escola, o investimento municipal era investido em educação artística, em arte e cultura, mas revertia para o cidadão, para o filho do munícipe. Então, isso era uma coisa que sempre para mim foi positiva para qualquer administração. E numa das vezes até foi me colocado assim, sim, mas vocês não formam ninguém, vocês são uma escola só de faz de conta. Então, as pessoas dançam, mas não são professores de dança. Quando ele me colocou isso, ele achou que eu ia ficar acabada, né? Eu ia ter o que responder, porque realmente o diploma da Escola de Belas Artes não te habilita a tu entrar no Bolshoi, não. Ela é uma escola municipal de arte, mas a argumentação, às vezes, não era aceita. Quando tu falava só pelo lado emocional da coisa, ou só pela questão da importância da arte para a comunidade, para não sei o quê. Para mim era claro, mas para este servidor ou para este secretário com quem eu conversava na época, não ficou claro isso. E ele falou, eu vou falar com o prefeito para a gente fechar o Belas ou transformar ele em outra coisa. Eu falei, então o senhor realmente tem que falar para o prefeito, mas fazer a pergunta de outra maneira. Se ele vai ser o prefeito que vai ser contado na história que teve o ônus ou teve a coragem e depois enfrentou as consequências de ter fechado uma escola com um histórico desse e com um papel desse na comunidade. E daí acabaram, com certeza, não aceitando na época e não fechando e a escola se mantendo, né? Na força do querer. Eu
tenho lembranças físicas até, que eu guardei. Eu tenho vestidos de quando eu dançava. Isso deve ter mais de 40 anos que eu tenho esses vestidinhos. As florzinhas, que amor! Esses vestidinhos eu usei no palco desse teatro, do 25 de julho, nas apresentações do Belas Artes que a gente fazia aqui. Lembra de veludo, olha. Nossa, tu era muito pequenininha. Era, né? Uhum. Lembrar, Tu né? sabe que eu tenho na imagem as épocas pelas fantasias. Sério? É, pelas fantasias eu mais ou menos situo. Lembra desse aqui que eu fazia um monge? Para o monge, o frade. Eu me lembro. Nesse daqui eu lembro que eu era um monge nesse espetáculo. Eram umas roupas bordadas, todas com muito cuidado. Que legal, você guardou. Eu guardei. Era um mongezinho, eu lembro. Uhum. Que legal. Aí eu trouxe algumas. Essa, lembra que a gente tinha coloridas, tinha vermelha, azul. Cada uma cor. E isso daqui é uma relíquia. Disso? Meu Deus, eu já nem me lembrava mais disso. Nossa, muitos anos. Essas camisetinhas a gente tinha e a gente usava porque fazia muito frio no inverno. Então, às vezes, a gente colocava por cima da malha. Nem me lembrava. Olha só. Essa bonequinha é que a gente... Depois, com o passar do tempo, a gente estilizou ela. Não deixava tanto as linhas, mas... Puxa vida, muito tempo mesmo. Que bom que você tá aqui, bem-vinda. Obrigada. Mas essas camisetinhas eu tenho muita lembrança de no frio a gente usar a malha, com meia calça, sapatilha, aquela sainha que a gente usava para aula e mais essa camiseta. E, então eu guardo tudo isso com muito amor, porque faz parte muito da minha vida. Então a gente saiu do Belas Artes lá debaixo do Barão do Rio Branco e esse prédio se transformou no Belas Artes. Essa sala, claro, ela era dividida como as outras, mas foi aberta para a sala do balé. E aí o piso, ele era de parquet e todo irregular. E não dava para dançar, e aí a gente fez greve, ou mudam o piso ou não tem jeito. Aí, gente, veio esse piso de madeira que foi projetado pelo Redêncio Zordan e pela outra arquiteta que trabalhava com ele na prefeitura. Gente, eles pesquisaram em palcos internacionais e aí, casualmente, naquela época o Redêncio foi para a Itália e perguntou como é que se faz um palco, né? Uma sala de dança. E veio ele com o top do top. A madeira é uma madeira especial e a gente pode ver, ó, gente, anos e ela ainda está intacta, né? Embaixo foi colocado casca de arroz. Ele trouxe todas as dimensões de quanto por quanto teria que pôr os barrotes para esperar e tal. E foi feito o piso, né? E a gente muito feliz, porque o piso para o bailarino, ele precisa ser flexível para não os órgãos não deslocarem, enfim. E esse piso tá igual, tá? Claro, na época era novo. Mas aí o que aconteceu? Começamos a dançar, começamos a pular e tem esses respiradores de ar nos cantinhos que é para nunca essa casca de arroz ficar úmida, para ela poder ventilar. Gente, subia tufos de poeira, porque claro, estava tudo muito novo. E as alunas tossindo, deu alergia em todo mundo, aí foi outra confusão por causa do piso, né? Mas aí a gente descobriu que quanto mais usasse, melhor ele ficaria. E aí, então vamos lá, é aula de pulo, de corrida e fizemos acho que 2 semanas, aulas super dinâmicas, assim, para subir realmente a poeira. E aí depois sim, aí ele ficou o nosso piso amado e foi muito legal. E eu lembro assim que... muitas bailarinas, a gente não tinha problema nenhum de lesão e tal, por causa desse cuidado, que era um cuidado feito por várias pessoas. Então, esse piso tem uma história muito especial. As barras vieram lá do Barão do Rio Branco, da sede lá. Elas eram torneadas pelo seu Ville, ele trabalhava com madeiras, falecido, mas ele era também um artesão. Claro, já foi colocadas metálicas, modernizada, mas era.
E outro detalhe, a gente só tinha um espelho. Era um espelho e com uma moldura de madeira. E ao lado foi ganhar outro espelho com a moldura de madeira. Então, as alunas brigavam assim para ver quem que ia ficar na frente, né? E hoje, claro, tá muito boa, a sala ficou ótima e é fundamental. Nossa, eu fui muito feliz aqui dentro. Muitos anos eu tive muita felicidade aqui dentro. Tudo estava igual como era antes, quase nada se modificou. Gente, tá tudo igual, mesma coisa. O piano que todo mundo, tava dando aula de teatro, todo mundo entrava aqui, tá? O pessoal da banda entrava na quarta-feira de noite, pega instrumento, tira instrumento. E aqui era uma salinha de figurino, vamos ver se tá aqui ainda. Tá aqui. Organizadíssimo! Olha só que maravilha. Isso é uma coisa muito rara. Tudo organizadinho. E o detalhe, figurinos novos. Na minha época não tinha esses figurinos todos aqui. Muito legal. Vestido de noivas. Isso sempre tinha. Isso aqui era uma briga minha constante com os alunos para deixar isso organizado. Porque terminava a aula, isso aqui ficava uma coisa. Ninguém podia entrar. Então eu tentava, meia hora antes de terminar a aula de teatro, tentava... Vamos lá, pessoal, vamos organizar. Então ficava... No final era sempre eu que tinha que dar o retoque, porque a maioria dos alunos não deixava. O importante é como as coisas eram feitas. Hoje nós classificaríamos como um amadorismo muito grande. Mas, na verdade, se usava muita criatividade. E a nossa professora de balé era a Ângela Generali. Ela criava pequenos baletos, nós ensaiávamos em grupo, solo, duplas, e ela montava esse espetáculo junto com os espetáculos de música, que também tínhamos os alunos da música que se apresentavam. Inicialmente esse show era no Clube Atlântico, depois o Clube do Comércio, e mais tarde os shows de dança nós fomos fazer no Cine Luz, que é o cine de baixo, né? E ali sim se romperam muitas fronteiras. Apesar que eu sei que o Cine Luz também já serviu como palco de teatro, ele não estava com condições. Tinha que recolher a tela, e aquela tela há mais de 20 anos não era mexida. Quando mexeu a tela, foi muita poeira, muita umidade. Eram coisas assim interessantes que a gente tinha que lidar. Eu tinha noção do espetáculo desde o alfinete até a coisa mais complexa que possa ter. E foi tudo na experiência, fazendo, aprendendo e tendo muitas pessoas auxiliando. Nós não tínhamos iluminador, nós não tínhamos sonoplasta, nós não tínhamos figurino, nada. Tudo era feito de uma forma assim, por ideias que as pessoas lançavam, e a gente acabava juntos desenvolvendo isso. E as coreografias, elas eram feitas dentro do que a pessoa podia fazer. Claro que com a técnica a gente consegue que as pessoas avancem. Eu tinha muito cuidado com o corpo das pessoas que estavam nas minhas mãos. Mas o principal era sentir dentro delas que papel elas iam fazer naquele contexto. E aí eu te digo, da onde vinha isso, eu não sei. Está comigo até hoje. Nosso Centro de Belas Artes aqui, desde que iniciou lá como escola, sempre teve como uma prioridade que os alunos apresentassem, né? Mostrar o trabalho dos professores e dos alunos aqui, ao mínimo uma vez por ano nos espetáculos anuais, porque é ali que ele vai se superar, que ele vai medir o quanto ele gosta da arte e o quanto ele quer se envolver também, né? E ali ele vai ter para ele mesmo uma própria autoavaliação dentro daquilo que ele gosta de fazer, porque quem busca a nossa escola, o nosso centro, são pessoas que realmente gostam daquilo que estão fazendo, né? Para mim, o palco é também um espaço pedagógico. A gente está treinando, praticando numa sala, tem uma outra envergadura quando a gente vai para o palco, um outro desafio. Então, acho que a gente qualifica melhor os nossos alunos, ofertando a eles a possibilidade de estar num palco, enfrentando o público
fazendo arte. Eu lembro também que o momento assim, que era o mais esperado do ano era vir justamente aqui no teatro apresentar, assim. Aqui no 25 tem aquela portinha ali que a gente fica olhando as pessoas, e era aquela aglomeração de criança olhando assim, será que meu pai veio? Será que meu padrinho veio? Será que meu tio veio? E eu depois, como professor, fui pro outro lado, de ficar nervoso por eles, assim, e de estar lá na cabine de luz e de som e ficar emocionado por eles, assim. O Belas Artes sempre tinha como tradição fazer uma noite do balé e uma noite das músicas. E permeado a isso iam as artes, escultura, desenho, geralmente era no hall de entrada do teatro que se fazia uma exposição. E as noites eram separadas porque nós tínhamos muitos alunos. Nós chegamos numa época que tínhamos 230 bailarinas, então realmente era um grupo significativo. Então nós acabamos fazendo 2 espetáculos de dança, 2 ou 3 espetáculos de música para dar conta desse universo todo de alunos que a Escola de Belas Artes tinha. O 25 de julho permitiu que a gente fizesse espetáculos mais profissionais. Claro que eu volto a deixar em parênteses esse profissional porque nós improvisávamos. A minha realização sempre foram os alunos. Eu me realizava muito em ver eles no palco atuando, porque não tinha figurinista, não tinha cenógrafo, não tinha iluminador. Tinha um iluminador da prefeitura, só que ele não podia deixar a iluminação pro nosso espetáculo, porque não seria só usado para essa peça. Era bem complicado. Figurino era a gente que fazia, junto com os alunos. Música, eu tinha que procurar muita música, né, para ver música que se adaptava. O cenário, às vezes o pessoal das artes plásticas ajudava a fazer. E eu gosto de grifar muito que esses espetáculos aconteciam porque toda a escola trabalhava junto, pegava junto, no cenário, nas fantasias, na elaboração, na escolha de músicas. Toda a escola participava desses espetáculos. A equipe do desenho, da pintura, faziam geralmente os cenários, os painéis. Era a Maria Severina Rota, ela era maravilhosa, né? Muitas vezes ela pintava com carvão, porque imaginamos que nós precisávamos de cenários grandes e não se tinha verbas, então ela fazia à mão, né, esse trabalho todo. O primeiro espetáculo foi a Noite do Balé, que veio o primeiro bailarino homem para Erechim. Então, nós criamos uma história, as bailarininhas dançavam de florzinha, de tal, e tinha o momento, então, da conquista do rapaz, que era esse bailarino Vitor, que nos ajudou nessa história. O primeiro espetáculo que foi marcante foi uma feira, que o tema era saúde. E aí, higiene bucal. O SESC contratou um arquiteto, então essas pessoas vinham até a escola para nos ajudar com o cenário. Então, o que eu pensei? Eu peguei uma turminha de intermediários, que tinha que ser esquetes, que são cenas curtinhas. Conversei com o pessoal que vinha nos apoiar, eu perguntei, tem como fazer uma boca gigante para o cenário, para a peça acontecer dentro da boca? Sim, tem como a gente fazer. Nós e os alunos ajudamos a montar o cenário também. A cena acontecia dentro da boca. Isso foi em 96. O que rendeu também uma reportagem para Zero Hora. Zero Hora veio, fotografou o teatro, entrevistou alguns alunos. Ficou muito interessante. Essa me marcou muito. A Escola Municipal de Belas Artes Oswaldo Engel sente-se honrada pela presença deste seleto público que nesta noite prestigia a já tradicional manifestação artística cultural de nossa cidade. Na tentativa de superação de suas apresentações, o cuidado na escolha da música, a pesquisa em homenagem e respeito às tradições da cultura negra, busca-se, desde as raízes até a atualidade, transmitir à plateia presente o canto, a plasticidade visual e a dança negra. Outro espetáculo que foi demais era chamado Cultura Negra. Então nós tínhamos percussão, alguns instrumentos ao vivo, algumas músicas afro que foram selecionadas pelo Sérgio Indcar.
cenário era todo feito com cordas de sisal e com cestos. Era muito simples e muito impactante. E a gente dançava jazz, músicas afro. A Kátia trouxe... A gente dançou com 2 bailarinos. E um dos bailarinos era negro. Foi a primeira vez que um bailarino negro dançou com a gente aqui, o Sebastian. E teve aquele momento mágico que aquele homem negro, gigante, desce por uma roldana, segurando ele lá em cima no teatro. E aquele negro vai descendo, lustroso e com uma pintura tribal, simplesmente com um tapa-sexo e aquele canto do coral, subindo aquele sul, né? Negro clama liberdade, e desce aquela figura fazendo aqueles movimentos. Gente, foi mágico. Não teve presente que não marcou aquele espetáculo. Então foi uma ocasião muito especial, eu acho que uma ruptura, inclusive, e eu tenho uma lembrança muito forte desse espetáculo, de naquela época, sem entender muito, há várias questões que naquele tempo não se tocava, mas que hoje são muito importantes. Eu lembro de já me sentir muito impactada por estar vivendo aquilo, por estar fazendo parte daquela história. Esse espetáculo é o que mais me marcou na história do Belas Artes e eu acho que na história da minha vida também. Outras peças, teve o Pluft o Fantasminha, que a gente andou por muitas cidades com o Pluft. Viva o grande Capitão Bonanza! Viva o grande Capitão Bonanza! Viva o grande Capitão Bonanza! Então o Pluft foi uma peça que viajou muito. Fomos para muitas cidades. Viadutos, Gaurama, Áurea, Sertão. Pluft nós mandamos fazer figurino. Uma peça da Maria Clara Machado. O Baú, o cenário ficou muito legal, o figurino ficou muito legal. Agora está só quieta, Nesta tentativa inédita de balé ao requinte da música antiga, desejamos a todos um bom espetáculo. Passando os anos, um dos espetáculos mais marcantes foi Música Antiga, que o Sérgio Intkar compôs 12 músicas exclusivas para que nós fizéssemos um balé com a música ao vivo.
formada uma orquestra de câmara, a dona Rose no piano, o seu Arthur no violino, o professor Kamenev também, e o Sérgio Intkar no violão, que compôs tudo. Então esse espetáculo, ele foi primoroso. Para a época foi algo assim que nem nós acreditamos depois que a gente conseguiu fazer isso. O Sérgio Intkar foi um músico que eu vim procurar aqui no Belas Artes. Por ser um guitarrista assim fantástico, né? Era pegar alguma coisa ali, né? Meu amigo pessoal, já saudoso, com certeza fez história no Belas Artes. Em Erechim também, né? Com os Crazy Boys, com o seu trabalho solo. Por um tempo ele deu aula aqui, né? Ele deu aula na escola. Eu sempre brincava com o Sérgio que eu tenho no meu pedalboard de guitarra, né? Nos meus pedais. Eu tenho a regulagem Sérgio Intkar, né? Que eu tenho um pedal que... A primeira vez que eu disse assim, que som é esse, né? Eu vi que ele usava aquele pedal e eu colei na regulagem, né? Que é 5, 7 e 2, né? Então, 5, 7 e 2 regula e arrepia, né? É o som Sérgio Intkar, né, cara? Captador da ponte, né? Fantástico. Se a gente olhar um pouco da nossa história, os concertos, os recitais que ele ajudou a montar, teve um momento que ele foi a primeira vez que ele criou uma trilha sonora original para um balé da escola, por exemplo. Era um grande compositor. Eu me lembro dele fazer bastante espetáculos, geralmente eram autorais, algumas releituras. Então, assim, era algo assim que sempre foi um farol, assim, muito significativo, assim, e é até hoje. O professor Paulo Kamenev foi um professor maravilhoso, fez parte da minha vida. Era um idealista, talvez, né? Ele me contou muitas histórias, foi muito bom conviver com ele. Até quando eu falo do Paulo Kamenev, é uma coisa que me emociona, porque o Paulo Kamenev era um senhorzinho, muito parceiro e uma pessoa que tocava o violino com o maior carinho. Mesmo com a sua idade avançada, na casa dos 90 anos, ele sempre que estava na escola, com tempo livre, estava praticando. Adorava fazer música. Espero eu poder chegar nessa idade com esse amor pela música ainda. Apesar da idade que ele tinha, ele sempre estava aberto a tocar em todos os locais. Se você precisasse dele, convidasse para fazer música, ele estava sempre disposto. Estava tocando, ele estava com o violino, ele entrava tocar junto contigo. Tivemos muitas situações de tocar sempre na parceria, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa muito atuante. Talvez o último dos fundadores da OSSE, da Orquestra Concertos de Erechim, a deixar esse mundo. Ele foi regente da banda municipal e foi professor do Belas Artes, acho que, se não estiver enganado, desde 1980 até pouco antes de falecer. Eu sinto muita falta, mas acredito que ele esteja muito presente de nós, porque era uma das paixões do Paulo Kamenev, era a Escola de Belas Artes também. Mas aí surgiu então a ideia de se fazer um espetáculo único. Por que a gente não faz um espetáculo único? Como seria feito isso? O pessoal da música vai tocar, ou cantar, o pessoal da dança vai dançar, artes plásticas vai fazer cenário e o teatro vai encenar. Foi meio complicado para o pessoal aceitar. Tá, mas e sobre o quê? Qual o assunto? Teria que ser uma coisa que todas as áreas pudessem saber apresentar. Então foi a evolução da música através dos tempos. 1920 até os anos 2000. Então foi isso que foi feito. Foi muito trabalhoso, mas ficou muito bom. A produção, no final, deu tudo certo.
A gente fez um espetáculo aqui no Rio Grande do Sul bastante conhecido, porque é um texto do Veríssimo, né? Foi o Analista de Bagé e foi um sucesso. No ano seguinte, eu tomei a frente do grupo e a gente se apresentou de uma forma mais independente e lotamos mais umas 2, 3 vezes com cadeiras extras. Então, assim, foi uma coisa que para mim eu nunca mais larguei, mudou totalmente a minha história. Outro espetáculo, então, foi com uma companhia de teatro e nós fizemos o Tangue Dia. Então foi feita uma seleção de tangos que contava a história do tango, bem antes do Gardel, até um tango mais moderno, que é o Piazzolla. E nós contávamos uma história de uma casa de tango. E a Tangue Dia nós apresentamos em várias cidades do estado. A Escola Municipal de Belas Artes sempre foi atuante em todos os campos em questão de artes, né? Entre eles, a gente sempre foi muito ligado a eventos como o desfile de 7 de setembro. E a escola sempre tentou ser o mais criativo possível. Nós tivemos tempos maravilhosos onde a gente era parceiro em buscar carros alegóricos, pessoas com vestimentas variadas, né, conforme as temáticas que nos eram dadas a cada ano. Então era um empenho muito grande de todos os professores aqui. Trabalhei envolvida o Tangue Dia, também foi uma época em que eu era a sonoplasta, né, através da Cátia, eu fui convidada para trabalhar. Era uma turma muito legal, a gente até levou o espetáculo para fora. Lembro também que nós fizemos uma época junto com o pessoal do balé, porque eu era professora que trabalhava dentro, né, das aulas do balé, e eu tinha que estar envolvida também, fazia parte de certa forma com algum de repente, algum item, alguma coisa que poderia somar para as apresentações. Nós fizemos roupas todas feitas de papel crepom. E eu também tocava na época piano para as meninas, então foi assim um momento bem incrível que eu guardo assim nitidamente, parece que eu estou enxergando as meninas todas confeccionadas com roupinhas de papel crepom. Então era algo interessante porque, ora, rasgava, a gente costurava ali, todo mundo ajudava, então era parceiro, né? Interessante, mas eu guardo até hoje que eu fiz parte disso, né? A modelo Alessandra Ambrosio também estudou no Belas, como a escola é carinhosamente chamada. A erechinense cursou balé e teatro. Meu primeiro contato com o mundo da beleza e da criatividade foi no Belas Artes, quando eu ainda era criança. Eu era bem pequena quando eu comecei a fazer balé. E ali no Belas Artes eu aprendi a me superar, a ter disciplina e me expressar. O balé foi transformador na minha vida. Foi com o balé clássico que eu aprendi a ter consciência também sobre o meu corpo. Naquela época eu nem sonhava em ser modelo. E hoje eu sigo rodeada de arte e criatividade na minha profissão. Eu fui professora da Alessandra Ambrosio e da irmãzinha dela. Tímidas, magrinhas. Foi um período muito curto, porque logo elas fizeram outras atividades. E daí elas acabavam fazendo mais de um curso aqui, né? Mas as 2 irmãs faziam teatro aqui. Mas eu lembro da Alessandra e de muita gente famosa que hoje, né, a gente tem carinho. Para mim foi uma benção divina, porque vim do interior, não tinha nem noção do que era tu botar na frente uma partitura de música e você, aqueles pequenos riscos, aquelas bolinhas, você transformar aquilo em melodias. Então, para mim, foi um ensinamento muito válido. Então, eu praticamente estudei 10 anos aqui no Belas Artes. Me formei estudando partituras e depois fiz mais 2 anos de aperfeiçoamento. Então, eu estou muito feliz hoje, porque estou comandando um grande grupo e se não tivesse o aprendizado da Escola de Belas Artes, tenho certeza que tinha estacionado muito cedo. Eu vim de Soledade, não era para ficar em Erechim. Vim visitar o Gildo e dizer, fica aí, vai estudar, vai te levar na Escola de Belas Artes. Quem me trouxe aqui foi meu irmão, ele já estava estudando aqui. Quem me motivou a vir estudar música foi o Oneide Bertucci, que tinha a dupla Irmãos Bertucci, e eu vi ele tocar uma colocação bonita.
E como é que tu consegue? Meu guri é estudando música. Daí tu pega a colocação certa. E foi isso que me trouxe, então. Ele me perguntou se tinha escola de música em Erechim, se eu fui lá em Caxias do Sul. Digo, tem. Então, estude música. Eu cheguei de Caxias, no outro dia eu estava matriculado na Escola de Belas Artes. Eu cheguei aqui e me senti, né, assustado, porque tanta gente olhando aquelas bolinhas ali, tocando. Digo, mas o que é isso aí? Eu não entendia nada, né? Dali para frente, eu comecei a olhar o meu irmão tocar, tá? É assim, ó, através daquelas bolinhas, essa vale um tempo, aquela vale meio, essa vai uma semicolcheia, aí tu tinha que valorizar só no toque, sentir o valor daquela nota mentalmente. Então aquilo ali foi uma aprendizagem diferente para mim, porque eu escutava a música e aprendia assim, só no escutar. Mas tu pegar uma partitura e ver o que é, o que está escrito ali. E as professoras que tiveram tempo de me ensinar, foi muito válido. O solfejo, né? Depois as caras certinhas, a colocação dos dedos. Então aquilo foi uma aprendizagem, até hoje eu não esqueço. Estudei a história da música, solfejo, mas na parte musical, ler partitura, foi com a professora Gessi e a professora Lori. Daí eu pude, inclusive gravei músicas difíceis, que eu nunca teria condições de tocar se eu não tivesse estudado. Então a Belas Artes, eu sempre digo que abriu as portas para o Gildinho e também para os monarcas. Acaba o Belas sendo também celeiro, né, para eles buscarem esses artistas. Os mais antigos dos conjuntos não trabalhavam a questão de partituras. E vai com o tempo, a questão dos arranjos, eles vão precisar essa leitura musical. Então, eles vão procurar a escola, principalmente para essas aulas coletivas e para esse lapidar, né? O que marcou mesmo foi aqui. Aqui, com essa sala ampla. Então, aqui que eu... Poxa lá, eu cheguei aqui hoje, parece que voltei ao passado. Então, aqui marcou muito para mim. Mas a escola hoje tem esse prédio há quantos anos, né? Então isso aqui é um valor próprio para nossa Erechim e saber que tem uma escola que forma grandes músicos aqui. E o Belas Artes surgiu na minha vida muito cedo já, acho que desde que eu me conheço por gente. Minha mãe me inscreveu num curso de musicalização quando eu tinha uns 3, 4 anos, com a professora Fabiana Lucion, e ela foi a responsável por despertar o meu senso musical, assim. Com o passar do tempo, eu acabei saindo da escola do Belas Artes e retornei aqui no curso de teatro quando eu tentei resgatar todas as minhas veias artísticas. Voltei pro teatro, voltei pra música, comecei a fazer aula de piano, aula de violão e fui desenvolvendo essa minha veia artística. A minha família morava aqui do lado, numa casa aqui, e era muito próximo, então qualquer coisa que tinha acontecendo aqui no Belas Artes, fosse uma aula de piano, uma aula de violino, a orquestra, tudo refletia na nossa casa. Meus irmãos vinham aqui e compartilhavam o lanche, né, cara, das crianças, dos alunos aqui do Belas, tá ligado? Com o passar do tempo, fui investindo na carreira da arte, fui me entendendo como músico, como ator, e isso foi... Sabe quando tu vai alimentando um bichinho dentro de você e esse bichinho vai crescendo? Então o Belas Artes foi responsável por isso na minha vida, assim. Eu acho que Erechim conta com um potencial incrível, um potencial enorme que é o Belas Artes. Capaz de alimentar esses bichinhos dentro da gente, sabe? Esse ano de 2022 eu consegui passar num papel lá no Rio de Janeiro para fazer o personagem de Davi na série Reis da Record. Foi quando eu entendi, assim, que tinha dado certo, sabe? Todo aquele estudo, todo aquele preparo, toda aquela busca, toda essa vivência nessa sala aqui fez sentido, sabe? Eu estudei no Belas Artes por volta de 2005, 2006 e fiz o curso de teatro com a professora Regina. Hoje eu sou atriz, também trabalho com produção cultural, já fiz diversos trabalhos com audiovisual e teatro e tenho um monólogo que eu apresento há mais de 10 anos. Em 1971, eu comecei a estudar no Belas Artes. Um sonho que eu sempre tive era estudar música erudita, apesar de não conhecer nada a respeito. Iniciei ali, fiz todos os cursos pertinentes a essa área, inclusive o curso de violão completo. A primeira professora de violão, quando isso, o Belas Artes ainda estava no Barão. Aí foi a primeira professora minha, foi a Candinha, que era conhecida por Candinha, a Dorvalina Scartazini.
Aí depois passei por Belas Artes, então foi a minha professora lá, foi a Silvia Poleto Petri. Foi a minha arrancada ali, né? Foi a bagagem que eu peguei ali dessa parte erudita, que eu sempre quis isso, né? Então, dali é que foi, daí saiu o impulso para mim poder evoluir em cima disso e seguir adiante. Eu estudei no Belas Artes de 1989 a 1995, cursando então o curso de acordeão clássico. Eu não segui na música, mas eu estou voltando para a música. Hoje eu estou novamente matriculado na escola, no Belas Artes, e estudando um novo instrumento, que é o piano, que foi um instrumento que sempre me atraiu muito, sempre gostei muito, e agora, então, juntamente com a minha filha, eu volto para a escola para estudar novamente música na nossa querida Belas Artes. Fui aluno do Belas por 7 anos. Esses 7 anos me ajudaram muito na minha carreira musical. Foi onde eu aprendi a rever muitas coisas do que eu sabia em tese na prática. Após o convite do Grupo Os Monarcas, eu tive essa oportunidade de estar morando em Erechim e pude também ter a oportunidade de estudar nessa belíssima escola de Belas Artes, onde formou Gildinho Chiquito, formou vários outros que tanto fazem pela música e pela nossa cultura gaúcha. A história de Belas Artes, para mim, se confunde com a história da minha vida, porque foi ali onde eu criei a minha base artística, também social, também do que eu amava. Uma menina que nasceu numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, do interior da cidade, onde as chances eram praticamente nulas para que eu conseguisse ter uma carreira musical. Hoje eu faço parte da academia mais prestigiosa de música da América Latina, que toca meu coração, que quando eu recordo. Para mim, ter vivido em Belas Artes é como... Foram tantos anos, 4 vezes por semana, pelo menos, lá dentro, que aquilo se tornou um hábito, uma parte da minha vida. Eu não sei lembrar da minha infância sem Belas Artes. Tudo que eu sou, tudo que eu fui, tudo que eu serei, com certeza foi lapidado lá atrás, muito cedo, na Escola de Belas Artes. Eu estudei piano, dança contemporânea, sapateado, teoria musical. Só o canto veio depois. No fim das contas, eu acabei me tornando cantora mais tarde. Quando eu penso em Belas Artes, eu penso na base da persona artística que eu sou hoje, o conceito artístico que eu tenho, a segurança que eu tenho hoje em dia. As coisas que eu aprendi ali é que a persistência é o caminho do êxito, que o não é necessário, às vezes, para você aprender. Tanto na música, quanto na dança, quanto nas próprias artes visuais, no teatro também. As pessoas saem daqui praticamente para o mundo. E na dança nós tivemos várias bailarinas que optaram por essa carreira de artista. Uma delas, que é minha filhinha do coração, a gente ainda tem esse tratamento meio de mãe e filha até hoje, que é a Kelly Slaviero, que foi para Dubai. Levou o nome de Erechim, o nome da dança do ventre, para o mundo. A minha história dentro da Escola de Belas Artes começa aos meus 7 anos. Nessa idade, eu estava insistindo muitíssimo para minha mãe me colocar em aulas de dança. Minha primeira professora foi a prof. Alessandra, da qual eu guardo com tanto carinho no meu coração. O tempo foi passando, tive outras professoras no meu caminho, até que chegou a vez da professora Viviane nos dar aulas. Eu me lembro que um pouquinho depois do nosso espetáculo de final de ano, ela quis nos dar uma aula um pouquinho mais descontraída e nos deu uma linda e maravilhosa aula de dança do ventre. Aquela modalidade me chamou muitíssimo a atenção. Em Porto Alegre, numa escola exclusiva de dança do ventre, comentei com a minha professora que queria me aprofundar nos conhecimentos de dança do ventre, mas ela me chamou a atenção para uma coisa da qual eu nunca tinha pensado, que era me tornar uma belly dancer internacional. E foi aí que começou a minha história fora de Erechim. Eu fui selecionada, junto com outras bailarinas, para dançar nos países árabes. O meu primeiro país foi os Emirados Árabes Unidos. Eu dancei em Dubai, depois eu tive a oportunidade de dançar no Líbano, na Tunísia, nas Maldivas. Então, tudo aquilo que o Belas Artes tinha me ensinado, toda a vivência da dança, toda a vivência da música, toda a questão de trabalhar o meu ouvido, a questão de trabalhar o palco, minha movimentação, tudo aquilo que foi a minha base, hoje eu estou colocando em prática de uma forma extremamente profissional,
levando a minha dança mundo afora. Então, assim, para ela ter chegado a esse patamar, com certeza ela teve uma base boa. Ou a sementinha que foi plantada nela aguçou a vontade dela em trabalhar ainda mais essa área que ela já gostava. E quem nunca ouviu um piano tocando sozinho? Há algumas histórias bem pitorescas rondando a escola. Teve um episódio que eu ouvi, eu estava na parte de baixo da escola e ouvi, pedir, tem alguém tocando lá em cima? Daí o pessoal até falou, disse, acho que sim, eu vou dar uma de louco, vou lá, vou pedir a cópia dessa partitura. E daí o Rodrigo sobe, vai bater nas portas aqui de cima e não tem ninguém na escola. Isso foi durante o dia. Em outros episódios, a gente lá embaixo também, conversando, eles estão ouvindo? Estão ouvindo. A gente falou, tá ouvindo, para a música. E o piano parou. E aí a gente descobriu, né, na nossa investigação, que todas as salas estavam fechadas. Aí o que acontece, né? Como estava próximo de fechar o horário, a gente pegou, registrou o horário e virou em perna, né? Então aquilo lá ficou uma história meio mal resolvida, né? O que era, né? Não sei. Eu presenciei a primeira vez foi quando eu estava numa sexta-noite dando aula de dança do ventre. E naquela noite conversavam no vestiário, as meninas da dança do ventre se despediram e eu chamei elas e nada. Ninguém nem respondeu, mas tinha aquela conversa no vestiário. E eu fui lá, bati na porta, a porta fechada. Gurias, vamos pra aula, vocês estão prontas? Nada. Gurias, por favor, tô esperando vocês. Nada. E o barulho lá dentro continuava. Fui abrir a porta e disse, com licença, vou entrar. Mas a porta cedeu um pouquinho, era como se tivesse alguém atrás, empurrando ela de volta. Aí eu já achei que elas estavam de sacanagem comigo, né? Gurias, por favor, eu quero entrar, vocês precisam ir na aula? Nada. Aquilo lá socava de volta. Vocês estão de brincadeira? Aí eu fiquei brava. Vocês estão de brincadeira? Com licença! E nessa hora, falei a palavra mágica, a porta soltou. E eu abri a porta. E lá dentro não tinha ninguém. Tinha absolutamente nada. E quando eu olhei atrás da porta, nada. Ok, obrigada. Fechei a porta. As meninas nessa mesma hora estavam voltando do banheiro. Elas foram se trocar lá por algum motivo. Uma vai, as outras querem conversar. Subiram a porta. Prof, com o que tu tá falando? Ninguém. Vão pra aula. Se eu chegasse a falar alguma coisa, elas iam surtar. Então deve ser esses músicos, esses artistas que gostavam tanto do Belas que de vez em quando eles vêm dar uma passeadinha. No ano de 2021, a Escola de Belas Artes, que até então estava vinculada à Secretaria Municipal de Educação, passa por reestruturação, tornando-se Centro de Belas Artes Oswaldo Engel, cultural, técnico e profissional, sob gestão da Secretaria Municipal de Cultura e Esporte. Esse anexo, ele veio da senhora que morava na casa do lado da escola. E essa senhora, sempre as pessoas que cuidavam dela, parentes que cuidavam dela, vinham nos dizer que ela amava escutar música, escutar os estudantes tocando, escutar os músicos tocando. Para ela era uma alegria ela viver ao lado da Escola de Belas Artes e ver as bailarinas pequenas chegando, todas prontinhas para aula de balé. Ela ficava muito feliz com isso. Então, um pouco antes de falecer, ela solicitou aos parentes dela que quando ela falecesse, ela gostaria que a casa pudesse ser alugada para a escola, para que pudesse se fazer arte dentro da casa dela também, que de alguma forma servisse aos propósitos da escola, porque ela também já sabia das dificuldades de espaço que a gente tinha aqui, né? E acabou sendo, realmente acabou sendo. Espero que ela esteja feliz. O anexo, eu diria que é uma saída de imediato, que apesar de nós não termos as instalações adequadas, foi uma saída para desafogar todo o fluxo que a gente tem aqui. Lá temos aulas de sopro com o professor Alexandre, de teclado com o Plínio, temos aulas de violão com o Ednei e com o João Marcelo, tem aulas de canto com o Roniel. Eu mesmo tenho diversas aulas de ensaios com orquestra, com coro, naquele espaço. E uma grande vantagem que se tem que é praticamente vinculado à escola. Só temos que dar alguns metros pela calçada e estamos de volta na escola. Acho que hoje sim a Escola de Belas Artes tem um corpo docente qualificado, né?
No entanto, eu acho que não, a nossa estrutura física não acompanhou isso, né? E até o nosso número de alunos, a sociedade, o mundo evoluiu e nós, infelizmente, não acompanhamos esse passo da história. Veja, eu sou um conservador, então acho que a gente nunca vai parar de tocar violino, piano ou pintar uma tela à moda antiga. Mas acho que também precisamos oferecer aos nossos alunos essas possibilidades, essas ferramentas do século XXI. Afinal, vivemos nele, né? Tendo uma estrutura mais adequada, para começar, poderíamos ter mais alunos. Nós temos sempre fila de espera de pessoas que tentam de tempos em tempos e não conseguem uma vaga aqui. Hoje nós temos mais de 600 alunos nas 4 áreas da escola e certamente teremos uma fila de espera, talvez, para outro tanto. Certamente atenderíamos muito melhor, não só Erechim, como toda a região, com uma estrutura mais adequada. Há mais de uma década, o Centro de Belas Artes anseia por uma nova sede. Atualmente, o centro atende cerca de 700 alunos ao ano, havendo uma extensa fila de espera. Agora, nós necessitamos, com urgência, de um espaço onde a gente possa aproveitar esses talentos, mas nós precisamos de um espaço melhor. Eu acho que a comunidade erechinense merece um espaço onde a gente possa desenvolver esses talentos, essas habilidades dos alunos, já que a arte, ela é transformadora, ela traz benefícios. Enquanto você faz arte, seja ela para você ser um profissional, ou como uma terapia, ou como algo que faz parte da tua vida, tem que ser aproveitada. E os nossos alunos precisam desses momentos. Eu creio que já precisava na nossa época, há quase 30 anos atrás. Então, é urgente, porque eu estou observando uma nova leva de sonhadores. Eu estou observando que a escola está fomentando trabalhos, está começando a abrir espaços e novos sonhadores estão vindo, estão apresentando trabalhos, estão fazendo coisas. E é fundamental que uma política pública dê suporte a isso. E não é só uma sede nova, é essas condições que os nossos pais deram a mim, deram a Sandra, de poder fazer cursos, de poder estudar, de poder se preencher. Porque quanto mais tu preenche, quanto mais transborda de um artista, né? Precisa sim, urgente, sede nova, materiais novos, cabeças novas, ideias novas. Tecnologia precisa. Novos cursos, o curso de fotografia, o curso para cinema, eu acho que nós precisamos abrir a escola para essa demanda da tecnologia que está aí. Eu acho que nós precisamos melhorar, mas seria uma escola vibrante, uma escola com alegria, que aquilo viesse assim espontaneamente. Salas para ensaios, vamos dizer assim, preciso de uma sala para isso, uma sala para aquilo. Comportar todos esses grupos, né? Nós vamos ter condições de ter exposições permanentes, recitais acontecendo, parcerias que possam usar uma dependência no prédio de outras áreas artísticas acontecendo paralelamente naquele dia, naquela hora em que está acontecendo aulas. E eu acho que é muito importante nós termos esse prédio. Eu acho que a necessidade vai da qualidade dos ambientes onde teriam as aulas, né? E aí é essa a dificuldade de se construir o prédio novo do Belas. Porque eu estive na secretaria, eu lutei por esse prédio, mas assim, prédio por prédio, sair daqui para ir para um barracão,
não precisa sair daqui. Mas a questão acústica, a questão de ter um auditório para fazer pequenas audições, isso é vital. A questão das próprias aulas de teatro estarem num palco, e isso acaba se tornando um prédio de um custo alto, né? Então, por isso acabou, como que se o pouco que o Belas custa já gera problema, imagina um prédio todo para uma escola de arte. Ninguém queria construir uma escola pequena, né? Tu não vai mover mundos e fundos para de novo construir uma escola pequena. A escola, apesar das dificuldades que a gente tem de espaço, né, e tudo mais, o trabalho que ela realiza na comunidade, os alunos, as famílias que se encontram aqui na escola, é um trabalho de união. No dia que a gente, de repente, vê um outro lugar, uma nova escola for construída, um centro de belas artes for construído, deveria ser um museu, na minha opinião. Eu acho que o Belas, o lugar onde o Belas está, na rua Nelson Ehlers, é um lugar icônico, assim. As pessoas sabem que aqui o Belas, o pessoal passa na frente, sempre teve um mural pintado na frente do Belas, e o prédio do Belas é esse lugar. Mas eu entendo que isso já não é mais o que a gente precisa. O Belas já cresceu muito e ele é um gigante dentro de uma caixa pequena, assim. Eu acho que é tanto pela quantidade de alunos que querem entrar, quanto pela vontade de alguns professores de fazer isso acontecer. O sonho de um homem se tornou a realidade de uma cidade. O Centro de Belas Artes Oswaldo Engel é uma história de amor e resistência que vem sendo escrita há mais de 60 anos. Eu acho que aqui pude vivenciar muitas experiências que fizeram parte da minha personalidade, me ajudaram a superar algumas fases da vida, que nem tudo é perfeito. A minha felicidade de estar aqui vendo esses alunos tocando, vendo os recitais de dança, de teatro, de música, e eu me perguntando às vezes, meu Deus, eu tô vendo isso aqui em Erechim, que coisa maravilhosa, essas crianças, esses estudantes, essas bailarinas, pintores do teatro, né, lá se apresentando. Então, para mim, a vida, assim, me fortaleceu como pessoa, como ser humano, e a graça de poder ter também ajudado, né, algumas pessoas, a comunidade. O Belas, para mim, é a minha vida. Eu não canso de dizer, eu embargo a voz até de falar sobre esse assunto. Eu não me cansei ainda de construir e de fazer ou de tentar ajudar a escola na parceria e pensar sempre na união da escola e pensar que a escola tem muito a oferecer na comunidade. Eu acho que não é pouco estar há 28 anos, é uma trajetória de vida, de satisfação pessoal, porque eu até brinco muito que até no dia que não é meu dia de vir, eu venho aqui, de tanto que a gente tem aquilo com a escola como a nossa segunda casa, né? Que tem alguns lugares em Erechim que com certeza são minhas segundas casas, e o Belas com certeza é isso para mim. Aqui dentro eu sei que eu vou entrar, eu vou cumprimentar os professores, a gente já se conhece, eu vou saber exatamente onde é a escada, eu sei exatamente onde é que tá aquela manchinha, eu sei como é que a porta abre, eu sei que essa porta aqui não dá para abrir desse jeito, aquela chave funciona assim. A gente aprendeu a conviver com a estrutura, a gente aprendeu a conviver com o improviso, né?
Então, acho que a escola é muito importante. Até o ponto que muitas vezes as pessoas dizem, o Digão lá do Belas. Todo mundo diz, tu é do Belas. Sim, eu sou. Então, é uma referência para elas, é uma referência para mim participar dessa história e saber que sempre eu plantei, assim, não sei se da melhor forma, mas tentei ser uma sementinha de gostar da alma da arte e de sentir um orgulho de eu estar no Belas Artes, de eu participar do Belas Artes. E onde eu vou, assim, sempre me pergunto, você está ainda no Belas Artes? Eu disse, eu saí, mas o Belas Artes não saiu, de dentro de mim ainda. Amor incondicional, porque foi aqui que eu consegui realizar os meus maiores devaneios. Porque nem sonhos eram realmente devaneios. Acho que eu me construí como artista aqui dentro. Mesmo tendo trabalhado em diversos outros lugares, dado aula em várias universidades dos 3 estados do sul do país, o lugar que eu aprendi a dar aula, planejei muitos dos meus sonhos, acho que muito de mim é Belas Artes. Eu costumo dizer o seguinte, quando a gente está um pouquinho perdido na vida, como que a gente sabe que é aquilo que a gente quer? Como que a gente tem certeza que a gente fez a escolha certa? Quando a gente para de procurar. E eu, quando entrei na escola, comecei a estudar teatro, eu parei de procurar. Uma parte da minha vida sempre vai precisar estar com o pé na arte, senão ela está incompleta. Tenho certeza que o Belas Artes me transformou como artista e como pessoa. Eu não seria essa pessoa inquieta, essa pessoa questionadora, se eu não tivesse conhecido Belas Artes. Eu tenho certeza absoluta. Embora eu não tenha seguido a carreira de bailarina, que foi o que eu fiz, não importa, porque eu pisei no palco, foi por meio do Belas Artes. Foi com a Kátia me levando para o palco e a primeira vez que eu falei um texto na minha vida foi nesse palco do 25, numa apresentação do Belas Artes, num espetáculo de dança, e a gente tinha um texto, e eu falava uma frase, eu acho. Eu falei no palco e eu entendi que eu podia também falar no palco, não só dançar. Então o Belas Artes é fundamental na minha vida. Muitos desses ex-alunos trouxeram assim um universo maravilhoso para sua vida profissional, que a dança foi realmente fundamental para a formação de seu caráter, para a formação de sua sensibilidade, do amor pelas artes, do enfrentamento. Pessoas que eram extremamente tímidas passaram a enfrentar públicos, a ser inclusive pessoas que lidam com o público, né? Imagino que realmente, se para mim foi fundamental o Belas Artes, para muitas pessoas também o Belas Artes ajudou a construir essas pessoas.